todo o ano. E como nós vamos passar pelo julgamento que o Rosh Hashanah é o julgamento, não é? O Rosh Hashanah é o julgamento. Então nós vamos passar pelo julgamento das nossas ações todas durante o ano. E no Yom Kippur é exarado o decreto. Então, nós fazemos essa introspecção e pedimos perdão ao Eterno. Aproveitamos dizendo assim, o rei está no campo, porque é como se fosse o rei que estivesse no campo e que não precisa pedir audiência. Você vai direto nele, que está passeando no campo, e fala, rei e tal, já leva as suas reivindicações. A nossa reivindicação é o perdão. Sendo o mês do perdão e da misericórdia divina, esse é um tempo oportuno para nós fazermos a teshuvá, ok? É o retorno, aproveitar para fazer o retorno e dar uma encaminhada. Então, nós estamos nesse dia nos preparando para isso. Vamos lá. O Rumash hoje é a primeira aliá. Hoje eu não vou ler aqui, porque o nosso objetivo hoje aqui é fazer o Vidui, tá bom? Mas de efeito, eu já fiz a leitura da primeira aliá, do livro de Devarim, que o pessoal diz que é Deuteronômio, é um livro de Deuteronômio, comumente chamado, é o livro de Devarim, 26:1 até 26:11. Os salmos de hoje lidos é o Salmos de 72 a 76, o Terrilim de 72 a 76. E o Tânia é o final da Epístola 13 do Tânia, ok? Muito bem, então. Vamos, então, juntos agora, vamos ouvir o toque do shofar, ok? Para que, porque durante esse mês de Lu, todos os dias nós ouvimos o toque do shofar. Então, eu deixei para ouvir o toque do shofar com vocês agora à tarde, juntos, tá bom? Então, vamos lá, toque do shofar. Shana Tová! Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todo mundo que está chegando. Ficamos felizes com a presença de cada um de vocês. Pedimos ao Eterno que vocês possam ser cada vez mais abençoados. Ok? Então vamos lá, minha gente. Como eu já falei para vocês, o Vidui é uma confissão de pecados. E aqui tem todos os pecados. Vamos analisar aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos. E assim nós vamos participar de um julgamento suave. E nós vamos ter um ano bom e doce, conforme nós estamos rogando ao Eterno. Então, quem tem a apostila do Vidui, quiser abrir para acompanhar, se não, pode ouvir e acompanhar com um espírito quebrantado, contrito, para nós entendermos. Sinta o que está acontecendo, ok? Veja o que está acontecendo. Então vamos lá, que o Eterno tenha misericórdia de nossa vida. Amém. Com a graça de Deus, nosso Deus e Deus de nossos pais. Por favor, permita que nossa rézia chegue adiante de você e não ignore nossas súplicas, pois nós não somos tão descarados e obstinados para dizer diante de você, Hashem, nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, nós somos justos e não pecamos. Mas ao contrário, nós e nossos antepassados pecamos. Nos tornamos culpados. Transgredimos contra Deus e trouxemos desolação espiritual. Transgredimos intencionalmente para nosso benefício. Traímos
Fomos mal agradecidos e desleais a Deus e com o próximo. Pagamos o bem com o mal. Roubamos. Comemos sem fazer brahá. Usamos bens de outros sem pagar. Não cumprimos nossas obrigações com as pessoas. Roubamos a privacidade e a dignidade das pessoas. Nos aproveitamos da ignorância dos outros. Falamos hipocrisias e lashon hará. Falamos mal de Deus, duvidamos da sua justiça, falamos mal das pessoas e divulgamos seus erros. Falamos mal das pessoas por trás. Fizemos outros transgredirem. Influenciamos as pessoas para o mal, com atos ou palavras pervertemos pessoas boas. Fizemos os outros cometerem transgressões. É uma rixá. Transgressões premeditadas. Transformamos pessoas boas em rechaim, pessoas que fazem o mal com premeditação e não pela força do Yetzer. Transgredimos intencionalmente e inventamos argumentos e filosofias para nos justificarmos e por isso ficamos mais propensos ao erro de novo. Isso é pior do que um rachá. Extorquimos. Pegamos coisas que não foram dadas com vontade. Tipo de roubo, que é pegar a força, mesmo pagando. Cometemos atos errados, mas não puníveis. Roubamos menos de uma prutá, quantidade mínima para que o ato seja punível como roubo. Tiramos vantagem dos pobres e dos fracos. Nos juntamos à mentira. Não apenas vivemos a mentira, mas construímos mundos. Trouxemos falsidade ao nosso cotidiano. Acusamos falsamente outras pessoas para apoiar nossas mentiras. Criamos assim mais mentiras. Seja bem-vindo, Dom Alberti. Aconselhamos para o mal. Transgredimos a proibição de Lifnei e Iver. Não colocar um obstáculo na frente de um cego. Demos maus conselhos para nosso proveito. Abusamos da confiança de outros e os levamos a prejuízos ou transgressões. Não demos atenção aos problemas de outros. Fomos enganosos, mentirosos. Mentirosos, grupo de pessoas que não é recebida diante da presença divina. Fizemos promessas e não nos esforçamos em mantê-las. Falamos e não cumprimos, e não nos importamos. Escarnecemos, não tivemos atitudes sérias na vida. Palhaços, grupo que não é recebido diante da presença divina. Ridicularizamos pessoas honestas e justas. Tentamos encontrar humor em tudo o que fazemos. Destruímos repreensões com piadas e fizemos a chuva mais difícil. O escarneio leva à imoralidade sexual. Nos rebelamos. Não tivemos emuná, é uma fé. Desafiamos a vontade de Deus. Provocamos. Desrespeitamos a Deus e suas mitzvot. Fizemos mitzvot com objetos roubados, por exemplo, fazer brahá sobre uma comida que não era nossa. Nos afastamos. Ficamos indiferentes ao serviço de Deus. Deixamos de cumprir mitzvot.
Usamos o conforto e a prosperidade para nos afastar de Deus, ao invés de usar para servi-lo melhor. Nos tornamos pervertidos. Transgredimos por causa de nossas cabeças pervertidas. Justificamos a imoralidade, a corrupção, a desonestidade. Nos tornamos em nossas palavras e atitudes rudes. Agimos de forma intencional. Negamos a validade das mitzvot. Deixamos de acreditar na Torá, mesmo em uma pequena parte. Fizemos os outros sofrerem. Causamos sofrimentos, perdas financeiras ou psicológicas, como, por exemplo, chamar o outro de apelidos maldosos. Odiamos uns aos outros. Não nos importamos com o sofrimento dos outros. Fomos obstinados. Não mudamos os atos mesmo depois de receber sofrimento. Atribuímos nossas dificuldades ao acaso. Não associamos nossos sofrimentos às nossas transgressões. Fomos malvados. Cometemos atos que nos rotularam como rachaim, malvados, tais como levantar a mão contra o próximo, roubar ou planejar transgressões. Corrompemos. Cometemos transgressões e corrompemos nosso caráter com arrogância, raiva, falta de caridade e moralidade. Nos tornamos abomináveis. Transgredimos e nos degradamos a um ponto de nos tornar abomináveis aos olhos de Deus. Nos afastamos. Por nossos maus atos, nos afastamos de Deus. Nos acostumamos com o erro e tornamos a techuvá o retorno mais difícil, e tudo por nossa culpa. Você nos deixou desviar. Abusamos de nossa livre escolha, nos afastamos e levamos outros juntos. Medida por medida nos afastamos e Deus não nos impediu de cair. Nos desviamos de seus maravilhosos juízos e mitzvot e não ganhamos nada com isso. E você é justo em relação a todas as punições que recaem sobre nós, pois suas ações são verdadeiras e nós pecamos maldosamente. O que podemos dizer diante de você, Hashem? Aquele que se senta para julgar nas alturas. E o que podemos falar diante de você, Hashem? Aquele que mora nos céus, pois tudo o que está oculto é revelado, você sabe. Você sabe os segredos nunca revelados do mundo e todos os segredos de cada ser vivo. Você verifica todas as câmaras do estômago, examina os rins e o coração. Não há nada escondido de você, Hashem, e não há nada oculto diante dos seus olhos. E então, que seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus, e Deus dos nossos antepassados, que você nos limpe de todos os nossos pecados não intencionais e que você nos desculpe por todos os nossos pecados intencionais e que você nos perdoe por todos os nossos pecados de rebeldia. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, acidentalmente e com vontade. Acidentalmente, nós nos colocamos em situações que nos impediram de cumprir as mitzvot. Racionalizamos por causa dos nossos desejos que cometer um pecado era o correto. Além disso, se tivéssemos mérito, Deus nos teria protegido dos pecados acidentais, com vontade. Pecamos por nos entregar aos desejos de vontades. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, com endurecimento de coração. Fomos estritos onde poderíamos ter sido lenientes,
principalmente com os outros. Não ajudamos os necessitados, nem fizemos reserva com quem precisava. Fomos obstinados em não admitir que estávamos errados. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, sem conhecimento. Não nos esforçamos para conhecer as leis da Torá e buscar entender a Deus, e por isso pecamos, pois a arrogância é a fonte de todos os pecados. A ignorância por escolha não é desculpa. O pecado que pecamos diante de ti, através das expressões dos nossos lábios, fizemos juramentos e promessas, e muitas vezes não cumprimos. Insultamos os outros, reclamamos de Deus, falamos besteiras sem propósito. E sobre o pecado que pecamos diante de ti em público e secretamente. Em público, pecados feitos em público causamos Hilu Hashem, que é o nome de Deus. Secretamente, pecados cometidos escondidos mostram que temos vergonha das pessoas, mas não de Deus. Reafirmamos para nós mesmos que seremos livres para pecar. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, através de imoralidades sexuais. Incitamos os nossos desejos, vendo, escutando, tocando, cheirando, falando e pensando em coisas proibidas. Fantasiamos, realizamos imoralidades para desejos futuros da sociedade. E sobre o pecado que pecamos diante por utilizar de forma imprópria a fala. Utilizamos a fala, um dos maiores presentes de Deus nos céus, falamos de maneira agressiva, machucando os outros e causando irritação. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, com conhecimento e com enganação. Com conhecimento, fizemos mau uso do nosso conhecimento para enganar outras pessoas. Com enganação, nos permitimos ser enganados pelo Yetzer Hará, a má inclinação que nos fez pensar que as transgressões eram mitzvot. E sobre o pecado que pecamos diante de através de pensamento do coração. Tivemos pensamentos premeditados de fazer o mal. Pensamos em besteiras, em heresias e em imoralidades. Pensamos coisas sagradas em locais impuros. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, através da injustiça com o próximo. Fomos desonestos nos negócios. Causamos mal-estar com a nossa fala. Ronat Devarim. Usamos da confiança dos outros para trapacear. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, através da confissão, não confessamos pecados sem sentir remorso por tê-los cometidos e sem termos decidido melhorar. Fizemos resoluções que são. Confessamos da boca fora e não com o coração. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, mentiras que geram promiscuidade, participamos com o propósito de reuniões de homens e mulheres. Conversamos em público sobre moralidades e relações impróprias. E sobre o pecado que pecamos diante de ti intencionalmente e sem intenção. Intencionalmente, pecamos para mostrar que somos independentes e livres de autoridade superior. Sem intenção, consideramos as transgressões como algo leve e não nos cuidamos para evitá-las. Falta de conhecimento não é desculpa por nossos erros, pois deveríamos ter. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, por desprezar nossos pais e professores. Não demos o devido respeito àqueles que poderiam nos guiar, ou os desprezamos à frente deles, ou mesmo em nossa ausência, diminuímos sua autoridade e com isso ajudamos os problemas do mundo. E sobre os pecados que pecamos diante de ti, com o uso da força. Usamos violência física, política ou econômica para intimidar ou prejudicar os mais. Controlamos outras pessoas, o que é por si só já uma transgressão. Nos comportamos com orgulho, menosprezando e causando sofrimento nos outros. E sobre o pecado, por profanar o nome de Deus, não estávamos em situações em que isso era requerido. Transgredimos mandamentos da Torá, um benefício ou prazer. Fizemos atos que, mesmo permitidos, diminuíram a honra e de Deus. Ignoramos o fato das pessoas nos julgarem por nossos atos. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, através da bobagem da boca.
Fizemos afirmações prejudiciais baseadas na falta de conhecimento. Utilizamos a fala sem nenhuma necessidade e conversas frívolas que levam a sérias consequências. Fizemos lashon hará, maledicência, por não termos nada melhor para fazer. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, pela impureza dos nossos lábios, contaminamos nossa boca com palavrões e obscenidades, e por não nos importar com a nossa dignidade e autorrespeito, fizemos coisas abomináveis. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, com o nosso mau instinto, deliberadamente, estimulando, por exemplo, lemos revistas com conteúdo sexual. Ao invés de evitar o mau instinto, preferimos utilizá-lo como desculpa, com o argumento de que a tentação era forte demais. Sobre o pecado que pecamos diante de ti, contra aqueles que sabiam e contra aqueles que não sabiam, ou com conhecimento. Envergonhamos e nos danos na frente do próximo, muitas vezes por trás, causando sofrimento sem que outras pessoas soubessem a causa. Nos comportamos mal para sermos aceitáveis em nosso grupo. Fizemos ser boas pessoas para não passar vergonha na frente dos outros. Pedimos perdão mesmo por aqueles pecados que não temos conhecimento e por prejuízos que causamos aos outros sem estar cientes. E por todos e por eles, Deus de perdão, nos desculpe, nos expie. Significa, abra mão do direito de nos menos de nós, nos expulva qualquer efeito de pecados, como se não tivesse. Isso de ti ao receber suborno. Tornamos uma pessoa, forçamos a ela a fazer nossa vontade. E quando aceitamos suborno, nos forçamos a fazer a vontade dos outros. Suborno por ser dinheiro, pode ser dinheiro, presente, ou mesmo um elogio, ou um favor. Bajulamos em troca de favor e honra, sem nem mesmo saber que estávamos sendo subordinados. E sobre o pecado que pecamos diante de e por negar promessas. Negamos falsamente algo que realmente aconteceu. Quebramos promessas por prometermos sem intenção de cumprir. E sobre o pecado que pecamos diante de ti por falar lashon hará, maledicência. Falamos ou ouvimos palavras depreciativas sobre os outros, benoar, que causaram dano físico, monetário, psicológico ou social. Não ganhamos nada com a maledicência proibida, mesmo se o que dissemos é verdade. Nossos sábios ensinam que aquele que fala a quem nega a Deus, diante de ti por caçoar, uma mitzvah ou qualquer coisa que não merecia. Rejeitamos construtivas com piadas e com escárnio. Não apenas com palavras, mas também gesticular de forma a ridicularizar algo ou alguém. E sobre pecamos diante de ti nas relações comerciais. Inclui atos como roubo, furto, falsos pesos e medidas, sobretaxar produtos, cobrar, reter penhores, etc. Não fomos honestos nos negócios com consumidores, concorrentes e funcionários. Acreditamos à nossa inteligência e esquecemos que a fonte de toda prosperidade é Deus. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, por pecar através da comida, comemos ou bebemos coisas proibidas. Não dissemos nenhuma brahá, ou não dissemos a brahá apropriada. Comemos mais do que precisávamos. Incitamos nossa parte animal ou exagerar nos prazeres gastronômicos. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, por não pagar juros entre judeus e benoar. Aquele que empresta ou toma emprestado com juros não terá direito à vida eterna. É uma grave proibição da Torá. E o fato do empréstimo a juros ser algo de praxe no mercado não torna o hábito. Também se aplica a favores que normalmente não faria para alguém que nos emprestou dinheiro ou alguém de quem queremos tomar dinheiro emprestado. E sobre o pecado que pecamos diante de ti, por nos comportarmos extremamente de forma orgulhosa.
Nos comportamos de maneira pacatada, com roupas ou gestos, tentando sempre chamar a atenção. Fomos arrogantes e andamos de nariz empinado de saber que Deus odeia. Nossa necessidade de demonstrar superioridade nos fez praticar o mal. E sobre o pecado que pecamos diante de Ti, por olharmos coisas proibidas. Utilizamos mal nossos olhos para olhar coisas que despertam nosso desejo. Fomos invejosos com coisas que não nos diziam respeito. E sobre o pecado que pecamos pela fala dos nossos lábios. Em concentração. Durante a reza, falamos coisas inúteis e proibidas. Não deixe de falar. De Ti, com um olhar que demonstra nos sentimos superiores e menosprezamos e não nos preocupamos com os outros. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti, descaramento. Fomos insolentes, não sentimos ter atos questionáveis à presença de outros, dificultando o nosso arrependimento de chuvar. Apesar da vergonha ser algo vital e uma característica inerente a um judeu ou a um Benoa, não sentimos vergonha em relação a Deus e nem em relação aos sábios. Isso. E por todos, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Desculpe significa abra mão do direito de nos punir. Nos perdoe significa não guarde nenhum ressentimento de nós. Nos significa remova qualquer dos nossos pecados como se nos pecado. Ficamos diante de Ti por tirar o seu jugo de nossas costas. Rejeitamos as mitzvot, nos esquivamos de nossas obrigações e deixamos que caíssem. Nos insubordinamos contra Deus. E sobre o pecado que pecamos diante de Ti em assuntos prejudiciais. Com testemunhas corrompemos o julgamento. Não julgamos os outros favoravelmente. Na dúvida, julgamos os outros rapidamente sem suficiente. Julgamos a Deus e o consideramos culpado por não nos tratar como pensávamos que Ele deveria nos tratar. E sobre o pecado que pecamos diante de Ti, métodos falsos, métodos ocultos para prejudicar outros. Manipulamos as pessoas, aproveitamos da fraqueza dos outros para nosso próprio benefício. E sobre o pecado que pecamos diante de Ti, por sermos, nos sentimos mal com o sucesso dos outros. Fomos mesquinhos. Deixamos de fazer favores porque sabíamos que não se tornariam públicos. Lidamos com as pessoas de maneira amigável. Não lidamos com pessoas. E sobre o pecado que pecamos diante de Ti, por sermos levianos e irresponsáveis. Não tratamos coisas sagradas com devido respeito. Fomos nossa falta de sinceridade, a futilidade por si pecado e leva a outros mais graves. Não mente nas nossas obrigações na vida. E sobre o pecado que pecamos, por sermos teimosos, não ouvimos a repreensão e as críticas vivas. Vamos aprender com as punições divinas, financeiras e vergonha, como mestre, nos perdemos nosso objetivo por causa de mal. Sobre o pecado que pecamos diante de cometer pecados. Transgredimos ao além de cometer uma transgressão, fazê-la com rapidez e alegria. Ao invés de lutar contra a vontade de transgredir, corremos a saciar nossos desejos. E sobre o desejo que pecamos, e sobre de Ti, mesmo se for verdade. Julgamos as pessoas, julgamos coisas que uma pessoa sobre causando ódio ou mal-estar entre amigos, causando medos e espalhar histórias. E sobre o pecado que pecamos diante de Ti por jurarmos em vão. De Deus utilizando o nome em juramentos tolos ou falsos. Transgredimos em 4 categorias. Fizemos um juramento para afirmar algo, para negar algo óbvio. Fizemos um juramento cumprir uma mitzvah. Fizemos um juramento para fazer algo impossível. E sobre o pecado que pecamos por ódio gratuito. Odiamos as pessoas ao invés de odiar o erro que elas cometeram. Sentimos ódio gratuito pelos outros, não fomos com a cara de alguém.
O ódio gratuito foi a causa da destruição do templo, do segundo templo, e é até hoje em dia a fonte de incontáveis problemas. Nós pecamos diante de ti, a mão, endurecemos a coração e nos recusamos a emprestar dinheiro a quem necessitava. Transgredimos em várias áreas em relações monetárias, negócio, empréstimo, sociedade, etc. Não devolvemos nossas dívidas ou objetos emprestados. E sob o pecado de ti, duvidamos da autoridade dos sábios, das bases da fé judaica e noaicas e leis judaicas no mundo. Guardamos dúvidas ao invés de buscar respostas, enfraquecendo nossa fé. Deixamos de enxergar que Deus estava por trás dos problemas e nos mostrando que deveríamos melhorar. E por todos eles, Deus te perdoa, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Desculpe significa abra mão do direito de nos ir. Nos perdoe significa nem mesmo ressentimento de nós. Nos expie significa remova qualquer efeito dos nossos pecados, não tivéssemos pecado. E por não termos qualquer mandamento positivo, e por não termos transgredido qualquer mandamento negativo, tanto se essa transgressão ser corrigida através de um ato, por exemplo, de devolver o objeto roubado, quanto se não puder ser corrigida através de nenhum ato, como grande maioria das transgressões. Aqueles pecados revelados para nós e aqueles não revelados para nós, aqueles pecados revelados para nós, já o dissemos diante de você e já o confessamos a você, Hashem. E aqueles pecados não revelados para nós, diante de você, eles estão revelados e conhecidos, como está escrito. Os ocultos são somente revelados para Hashem, nosso Deus. Revelados, são revelados, filhos para sempre. As palavras dessa Torá, pois você é quem culpa o povo de Israel e quem perdoa a tribo de Yeshurun. Em todas as gerações e fora de você, Hashem, nós não temos outro rei que somente você, Hashem. Antes de eu ter sido criado, tinha méritos para ser criado. E agora que fui criado, é como se eu não tivesse sido